Olá, pessoal. Então, vamos começar, né, de novo, continuar com a nossa disciplina de banco de dados. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou começar, né, tô desenvolvendo, né, para vocês. A ideia desse vídeo, dessa semana, são vídeos menorzinhos, cada um falando um pouquinho sobre a temática, sobre o título. E, de uma maneira geral, essa semana é uma semana que a gente vai poder pensar muito nos modelos que a gente criou em Banco de Dados 1 e também o que vocês trabalharam em Banco de Dados na sequência do curso. Tá? Então, é uma semana para a gente conhecer algumas teorias, né, que vão nos ajudar a melhorar tudo que a gente está construindo. Essa é a ideia, que a gente sempre vá melhorando aquilo que a gente vai aprendendo. Em banco de dados 1, alguns aprenderam bastante, outros aprenderam nem tanto, né? Então agora é um momento que a gente tem de melhorar e de aprender mais, e de ter mais dúvidas sobre aquilo que a gente já vem fazendo há um tempo, tá? Bom, então hoje a gente vai ver, né, nesse vídeo, na verdade, nós vamos ver um pouquinho sobre engenharia reversa de modelos relacionais, tá? Então, já pelo título a gente pode pensar assim, engenharia reversa, ele já nos lembra alguma coisa que a gente está, né, invertendo, alguma coisa que a gente está trocando, tá? Alterando, então alternando, transformando, de modelos relacionais. Então, o que a gente trabalhou em banco de dados 1, quando nós criávamos os nossos modelos lógicos, né, eles eram de um banco de dados, de um modelo, eles eram um modelo relacional, né? Por que relacional? Porque a gente trabalha com as nossas relações, né, com as nossas tabelas, se relacionando umas com as outras, tá? Então, esse tema engenharia reversa de modelos relacionais, ele traz a ideia da gente transformar esses modelos relacionais, então chegar lá no final do que a gente chegou em banco de dados 1 e inverter, né? Voltar para um modelo mais abstrato. Então, em banco de dados 1, o que nós fizemos? Começamos lá no início, né? Então, desde lá de engenharia de software, que vocês viram, engenharia de requisitos, construímos o modelo R, construímos um modelo lógico, né? E, enfim, criamos o nosso modelo físico para poder implementar isso no nosso banco de dados, tá? Aqui a gente vai fazer o contrário, a gente vai pegar, por exemplo, aquilo que a gente criou no modelo lógico, né, o que está lá no nosso banco de dados, e transformar num modelo mais abstrato. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa temática. Então, aqui eu tenho um modelo lógico relacional, que é, por exemplo, o nosso próprio banco, que é o nosso final lá do nosso trabalho, e a gente vai converter isso para um modelo conceitual, para um modelo mais abstrato, para um modelo de diagrama entidade relacionamento, por exemplo. Tá? Nessa imagem a gente tem, então, o modelo ER, né, no nível conceitual, ele é transformado num projeto lógico de um banco de dados relacional, isso que é o que a gente fez na nossa disciplina Banco de Dados 1. Esse projeto lógico ele se transforma num modelo relacional, né, no nosso modelo que vai ser implementado no banco, e aqui então a gente pode fazer essa engenharia reversa de um banco de dados de um modelo relacional. Então, bom, o processo de engenharia reversa ele vai ser definido como um processo de abstração, porque como a gente vai então converter, né, inverter isso para um modelo, um diagrama R, por exemplo, ele é um modelo mais abstrato, tá? Bom, o termo engenharia reversa, ele vem do fato de usar-se como ponto de partida um produto implementado. Como um exemplo, eu tenho lá os bancos de dados que vocês criaram lá no MySQL, por exemplo, e então é eu pegar aquele banco de dados e transformar ele no modelo entidade relacionamento, tá? No modelo abstrato. Bom, por que eu faria isso, né? Então, modelos mais ricos em detalhes de implementação são transformados em modelos de dados mais abstratos. Na verdade, é o que acontece, né? Então, eu tenho um modelo que é totalmente rico em detalhe, eu sei que tipo de dado,
que cada campo vai usar, eu sei as restrições, as chaves primárias, as chaves estrangeiras. Então, eu tenho toda a riqueza de detalhe que foi planejada em algum momento e eu preciso transformar isso num modelo mais abstrato, tá? Então, aqui, nesse slide, ele está mostrando o que é, então, essa engenharia reversa de modelos relacionais. Eu tenho um modelo lógico de um banco de dados relacional e, como resultado, um modelo conceitual. Então, pode acontecer quando o banco de dados foi desenvolvido de forma empírica, sem o uso de uma metodologia de desenvolvimento. Bom, então aqui ele me mostra quando que isso pode acontecer, né? Por que a gente utiliza esses modelos? Então, pode acontecer de eu precisar, por exemplo, melhorar, né, um banco de dados que já existe. Eu preciso, né, pode ser que esse banco esteja com vários problemas, ou eu preciso aumentar esse banco de dados, ele não está mais dando conta do que eu preciso, né? O meu sistema ele vai crescendo, ele vai melhorando, né? Vai se adaptando à minha necessidade de negócio e eu preciso também melhorar o meu banco de dados, adaptar também esse meu banco de dados. Então, por exemplo, pode acontecer desse banco de dados, esse banco de dados que eu quero aumentar, ele ter sido criado de uma forma empírica, não ter sido utilizado nenhuma metodologia de desenvolvimento para ele, tá? Ele não tem nenhuma documentação. Alguém fez lá da sua cabeça, criou um banco e aquele banco funcionou por muitos anos, mas então chegou um momento que a gente precisa melhorar aquele banco e precisa conhecer aquele banco de uma maneira mais abstrata para poder fazer essas melhorias, para poder fazer outras restrições, criar novas tabelas, né? E aqui ele também bota, ou quando o esquema sofreu modificações ao longo do tempo, sem que as pessoas tenham registrado, né? Não tenham registrado nada naquele modelo conceitual. Então, eu posso ou não ter nada de modelo conceitual e querer desenvolver, ou eu posso ter um modelo conceitual e desse modelo conceitual ele foi sofrendo, na verdade não o modelo conceitual, o próprio banco de dados, a implementação, ela foi sofrendo alterações no decorrer dos anos e o modelo conceitual nunca foi atualizado, tá? Então, isso pode acontecer também. Bom, então, uma maneira bem simples, né, e bem interessante que eu achei para trazer para vocês poderem enxergar melhor essa questão da engenharia reversa do modelo relacional, é que a gente pode fazer no próprio MySQL, tá? Então, lá no MySQL eu tenho os meus esquemas, né, que são os meus bancos de dados, e eu posso pegar né, selecionar um determinado banco de dados, por exemplo, nessa imagem empresa, e eu posso fazer a engenharia reversa desse banco de dados, tá? Então, a partir do momento que eu selecionar essa engenharia reversa, eu vou, né, sendo orientado, né, seguindo os passos que o MySQL vai me solicitando. Então, aqui eu coloquei para vocês a imagenzinha dos passos que ele vai solicitando, até que eu consiga, então, apresentar, né, que o MySQL gere, a partir das considerações que eu coloquei, das especificações, ele gere um modelo conceitual, tá? Então, uma coisa bem importante, pessoal, esse modelo conceitual, ele é diferente daquele modelo conceitual que a gente trabalhou, né, seguindo a orientação bibliográfica do Reuser. Ele é um modelo diferente, tá? Então, isso eu acho bem importante para que a gente conheça que existem outros modelos, né, que existem outras possibilidades da gente poder representar um modelo conceitual, por exemplo, tá? O que eu devo ter sempre falado lá para vocês, né, não sei se lembro, mas acho que quanto mais eu repetir, melhor, é que a gente sempre tenha principalmente enquanto a gente está no meio acadêmico, a gente tem que ter uma referência, tá? Então, no momento que eu represento esse tipo de modelo, né, eu tenho que dizer de onde eu estou buscando essa informação, tá? Então, por exemplo, qual é o autor que eu estou me guiando para essa representação? Então, por exemplo, esses tracinhos aqui, que a gente chama de pode chamar, né, de pé de galinha, depende do autor, ele significa aquele N,
Isso aqui é as cardinalidades dele, tá? Então, é obrigatório e muitos. É uma outra forma de representar. Então, a gente pode, né, enquanto a gente está, por exemplo, cursando nossa, né, faculdade, escolher, fazer as nossas escolhas, mas é sempre muito importante que a gente tenha uma referência de onde a gente está buscando aquelas informações, tá? Então tem aqui as chaves primárias, as chaves estrangeiras, a mesma coisa que a gente trabalhou, só representado de forma diferente, tá? Vamos dar uma olhadinha então aqui no MySQL para ver, né, mesmo o processo acontecendo. Então aqui eu tenho o meu banco chamado loja, e eu vou fazer a engenharia reversa desse meu banco aqui rapidinho. Isso depois vocês podem fazer na máquina de vocês para verificar, e se der algum problema vocês vão me enviando, tá? Então, pessoal, assim, ó, da mesma forma que a gente trabalhou o modelo, a transformação do modelo conceitual para o modelo lógico, lembram que a gente fazia, por exemplo, quando eu tenho uma relação N para N, cria uma tabela nova, né? Então, da mesma forma que existem essas regras para a gente transformar o modelo conceitual para o modelo lógico, existe no livro do Reuser como a gente transformar do modelo lógico para o modelo conceitual, tá? Que seria o inverso. Então, usando aquelas regrinhas também. Eu vou mostrar para vocês de uma forma automática aqui, porque acho que se vocês sabem fazer daquela outra forma, é só o inverso. Então, como a gente já trabalhou todas as regrinhas lá em banco de dados 1, aqui a gente já vai começar a fazer de uma forma mais automática, mas sempre lembrando que é muito importante saber, né, o que vocês estão fazendo, porque senão, na hora que der algum problema, vocês também não vão saber como resolver. Então, aqui ele está conectando o banco. Aqui eu escolho, né, qual é o banco que eu quero. No caso, é a loja que eu quero converter, que eu quero fazer engenharia reversa. Aqui ele vai fazendo outros processos de conversão, de reversão das tabelas. Aqui ele está perguntando o que eu quero importar lá para o meu modelo, né? E aqui, como eu tenho algumas outras coisas nesse banco, também ele fala de triggers, de rotinas, de visualizações. Vou botar que eu não quero nada disso, eu quero apenas importar as minhas tabelas, tá? E aqui eu executo. E eu vou, então, ter o meu modelo conceitual, meu modelo ER, né, no formato que o MySQL me disponibiliza. Aqui deu, next, aqui aquela telinha aqui, ó. E aqui tá o meu modelo, tá? Bom, pessoal, por esse vídeo é isso, né? Então a ideia era mostrar para vocês que existe essa possibilidade e principalmente só reforçando quando que ela é usada, tá? Então, quando que eu preciso? Eu preciso quando, por exemplo, né? Aqui alguns exemplos, eu tenho que atualizar o meu banco de dados e eu não tenho nenhuma forma, ele foi construído sem nenhuma metodologia, tá? Então, eu quero trabalhar nessa questão do modelo dele, então eu posso fazer essa conversão, olhar como que ele está, né, olhar como está aquele modelo e melhorar aquele modelo, né? Ou quando ele foi construído a partir de algum modelo, mas se perdeu ao longo dos anos, esse modelo ele se perdeu, tá? Então essa é uma ideia que a gente né, deve trabalhar nessa disciplina, começar né, ter esse olhar, saber dessa possibilidade, para quando vocês precisarem, vocês possam utilizá-la. Tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo, teremos vários vídeos nessa semana, então temos bastante coisa para trabalhar. Um abraço, até mais!